Imagina tentar entender a cultura caótica das startups, as inovações em tempo real daquele varejo gigante, ou até o futuro da inteligência artificial, olhando simplesmente para gabaritos de provas universitárias. Nossa, parece super contraintuitivo. Pois é, parece muito contraintuitivo, né? Porque geralmente a expectativa para decifrar essas engrenagens do mundo corporativo é a gente ir lá e folhear o mais novo best-seller de negócios. Aqueles com capas brilhantes, sabe? Promessas de sucesso em 5 passos simples. Exatamente. O mercado editorial entrega essas fórmulas muito mastigadas, né, para um consumo bem rápido. E o que essas publicações ganham em apelo comercial, elas acabam perdendo muito em profundidade e rigor analítico. E é por isso que na nossa imersão de hoje a gente vai olhar para um lugar muito mais cru. As nossas fontes hoje fogem totalmente das prateleiras de aeroporto. Fugimos das fórmulas prontas dessa vez. Totalmente. Hoje nós temos em mãos um conjunto de avaliações acadêmicas reais, provas mesmo. Especificamente, provas da Fundação CEDERJ. Provas pesadas, diga-se de passagem. Sim, estamos mergulhando fundo nos exames da disciplina de História do Pensamento Administrativo 2. Ou, como a galera que sua a camisa para passar costuma chamar, a famosa disciplina HPA2. Isso, a temida HPA2. E o que é fascinante em analisar essas provas de alto nível é que elas não têm o luxo de ficar enrolando. Não mesmo. Elas precisam condensar décadas de debate teórico e mudança de paradigma em perguntas super diretas. Elas separam o ruído do sinal. Então a nossa missão neste mergulho é extrair o ouro puro desses exames. Pegar essas teorias complexas e traduzir em insights práticos para quem está ouvindo a gente. E lendo as entrelinhas, a narrativa principal é impressionante. A gente acompanha a jornada de como as empresas deixaram de ser vistas como máquinas frias e matemáticas para virarem verdadeiros ecossistemas vivos, caóticos e dependentes da mente humana. É uma mudança tectônica. E o ponto de partida ideal para a nossa análise está justamente na primeira grande quebra de paradigma exigida dos alunos. Que é sobre o núcleo de tudo, né? Afinal, para que serve uma empresa? Exato. Qual é o propósito real dela? E por muito tempo, a resposta parecia ser apenas uma equação financeira. Puramente matemática, o lucro pelo lucro. O material traz de forma muito robusta a chamada teoria clássica, que tem o ápice moderno ali com Milton Friedman. A visão do Friedman dominou conselhos de administração por décadas, né? Dominou totalmente. A maximização dos lucros é a única finalidade. O foco exclusivo é o acionista. Ele parte de uma visão de livre mercado tão estrita, tipo aquela máxima de que a inflação é sempre um fenômeno monetário. Perfeito. E nessa lente, o propósito é a eficiência absoluta na geração de dinheiro. Mas aí as provas mostram o pêndulo balançando com uma força tremenda. Saímos desse lucro a qualquer custo e entramos na era da responsabilidade social. E eu acho genial que o CEDERJ vai buscar até Aristóteles para explicar o mundo corporativo atual. Nossa, sim. Isso demonstra a profundidade exigida do aluno. Aristóteles dizia que a ética está associada à excelência. Então, uma empresa bem-sucedida a longo prazo não é um acidente. Ela emerge de pessoas boas trabalhando em cooperação. Isso. A virtude, no contexto corporativo, vira integridade nas relações e ganha contornos muito práticos com outro autor super cobrado, o Friedrich Reichheld. O princípio da lealdade. Ele mesmo. A tese dele é que construir um ambiente ético não é sobre ser bonzinho, é criar uma base de confiança inabalável com clientes e funcionários. Mas olha, eu preciso fazer o papel de advogada do diabo aqui. Porque a teoria aceita tudo, né? Mas o mercado real é bem implacável. Com certeza. Vamos testar esse argumento. Quem está escutando a gente pode pensar, nossa, só lindo. Mas na prática, se a empresa não foca no lucro acima de tudo, ela não quebra. A ética paga as contas ou é só discurso bonito de relações públicas? Essa é a dúvida que qualquer analista financeiro levantaria de cara. Mas vamos olhar para o mecanismo real que as teorias modernas expõem. Focar só no lucro funcionava quando o mundo era mais lento, certo? Exato. Na teoria clássica, a informação era assimétrica. O consumidor tinha poucas opções. Mas hoje, confiança não é caridade, é motor de sobrevivência financeira. Porque a lealdade tem um efeito em cadeia nos custos. Efeito cascata total.
Custa muito mais caro adquirir um cliente novo do que manter o atual. E a lealdade reduz rotatividade de funcionário, corta custo de recrutamento. Sim, e garante que na primeira crise o cliente não fuja para a concorrência. A ética cria um fosso de proteção. Se quebrar a confiança para lucrar num trimestre, o mercado pune a empresa rápido. E olha, se o propósito muda, a estrutura física e hierárquica também precisa ser implodida. Não dá para operar uma missão moderna numa estrutura do século XVIII, o que nos leva para a segunda fase da nossa análise. Que é focada em como as empresas precisaram ser redesenhadas. As fontes falam muito da reengenharia de Michael Hamer, né? Hamer provocou tremores no mundo corporativo nos anos 90. E a reengenharia não é sobre melhoria contínua. Para usar uma analogia visual para quem nos acompanha, a reengenharia não é você ver um defeito na pintura, um mero tisco na parede e passar uma tinta. Definitivamente não é remendo. Se a fundação tá ruim, você não arruma, você chama o trator, derruba a casa e reconstrói do zero porque a família cresceu. É literal assim. É o redesenho radical dos processos de negócios. Hamer argumentava que a reengenharia acontece sob pressões externas drásticas. Aquela coisa de alcançar melhorias monumentais em custos e velocidade. Exatamente. Se a meta é crescer 5%, você ajusta. Se a meta é não falir, você faz reengenharia. E aí as provas destacam as organizações horizontais. Autores como Hamer e Davenport defendem processos integrados. É o fim dos velhos silos, né? O fim dos muros. Aquela coisa do marketing criar algo e jogar por cima do muro para vendas, acabou. A horizontalidade quebra isso e prepara o terreno para o ápice da reestruturação, que são as empresas virtuais. As empresas virtuais têm uma flexibilidade que causaria um curto-circuito nos teóricos clássicos. Elas operam em alta confiança e rede. Formam parcerias temporárias para focar só nas competências essenciais e delegam o resto. Mas tem um ponto nas provas que conecta isso através da crítica do Peter Drucker ao Taylorismo. Taylor separava tudo, né? Os gerentes pensam, os operários executam. E o material mostra que essa herança sabota as empresas até hoje. Drucker decreta que isso é um erro fatal. Numa empresa horizontal, a decisão tem que estar na ponta. Se o funcionário lidando com o cliente não tem autonomia, a rede virtual colapsa. O que nos empurra para a raiz do problema? Por que essa agilidade radical virou questão de vida ou morte? Porque o mundo lá fora enlouqueceu de vez. Bem-vindos ao caos. E isso leva a gente para a terceira parte da nossa imersão. As provas abordam isso com a terceira onda do Alvin Toffler. Toffler mapeia tudo. Saímos da sociedade agrária, fomos para a industrial e entramos na pós-industrial. A famosa sociedade do conhecimento, onde a matéria-prima física perde o trono para a informação. A informação flui instantaneamente e o ambiente entra em estabilidade contínua. É aí que os exames cobram a teoria da contingência. Formulada pela Woodward, Lawrence e Lorsch. Basicamente, se eu puder resumir, é o famoso depende dos fatores externos. Acabou a receita de bolo universal. As características internas precisam se alinhar com o ambiente de fora. As provas até trazem casos reais, tipo a Magazine Luiza dando autonomia pesada para a inovação por causa do consumidor digital. O externo forçando o interno. E a Petrobras mudando políticas de exploração por regulações internacionais fora do controle deles. Porque o ambiente externo não respeita o planejamento estratégico, né? Às vezes o mercado joga um obstáculo gigante, um verdadeiro lamparão no meio do caminho que te obriga a mudar de rota. E com a inovação disruptiva do Clayton Christensen, a incerteza só multiplica. Christensen ensina que a disruptiva é diferente da incremental. A incremental só melhora produto para quem já paga bem. A disruptiva ataca por baixo. Soluções baratas, mercados ignorados e vai subindo até desbancar a concorrência. Aquele concorrente minúsculo de garagem que parecia inofensivo, de repente se revela um cabrunco que destrói seu modelo de negócios do dia para a noite. É o pesadelo de qualquer executivo. E como sobreviver a tudo isso? Adequando a cultura da empresa aos desafios. Que é o nosso último tópico. Qual é a última fronteira competitiva nesse furacão? As fontes são unânimes, é o fator humano e a cultura organizacional. Gerir recursos agora é gerir pessoas e crenças. O material explora um modelo de cultura do Edgar Schein, que divide em 3 níveis.
Vamos detalhar isso para nossa audiência. O primeiro nível são os artefatos visíveis, tipo código de vestimenta, logotipo. O segundo são os valores compartilhados, a missão na parede. Mas o terceiro nível onde mora o perigo. As pressuposições básicas inconscientes, as crenças viscerais de como o grupo resolve o problema. E aí tem um paradoxo enorme. Sim, imagina a empresa querendo inovar. Ela bota a mesa de ping-pong, libera bermuda. Mudou os artefatos. Mas o chefe continua demitindo quem tenta algo novo e erra. A cultura real não mudou absolutamente nada. Tentar mudar as pressuposições é como tentar reescrever o DNA corporativo. É muito difícil. Básicas. Criar segurança psicológica. O que se conecta com a gestão do conhecimento exigida nas provas. Não é só ter dado no servidor. É ao funcionário não ter medo de falar o que sabe. E para virar inovação pura, o Edward de Bono traz o pensamento lateral. Romper a lógica dedutiva tradicional, aquele passo a passo. Porque tentar resolver inovação disruptiva com a velha lógica gerencial é pedir para falhar. E o Domênico de Masi complementa isso com o ócio criativo, né? Exato. Mas imagine explicar isso para um acionista mais antigo. Pois é, falar, olha, estamos pagando o pessoal para praticar o ócio. Soa como crime contra o taylorismo. Mas a genialidade do de Masi é reconfigurar o que é produtividade. O ócio criativo não é vadiar, é a intersecção do trabalho, estudo e tempo livre. O cérebro precisa de espaço para incubar soluções brilhantes, né? O trabalho cognitivo é diferente do braçal. Faz todo sentido. Mas para isso não virar caos, a liderança tem que mudar. Não dá para aplicar o estilo do líder autocrático do Kurt Lewin. Lewin mostrou que o autocrático até consegue eficiência na base do medo, mas a longo prazo gera tensão e paralisa a criatividade. O democrático gera engajamento genuíno, o que nos leva à liderança situacional, do Hersey e Blanchard. Eles quebram a ideia do estilo fixo, trazem verbos como comandar, vender, participar e delegar. Se o líder muda o estilo dependendo do projeto, pode parecer inconsistente, mas não é sobre o humor dele. É sobre a maturidade do liderado na tarefa, né? Você delega para quem é experiente e comanda quem é novato. Exatamente. Tratar níveis de maturidade diferentes do mesmo jeito seria verdadeira inconsistência. Pessoas do outro. O mito de que focar em pessoas sacrifica metas cai por terra matematicamente. O ideal é pontuar alto nos dois. Cuidar do desenvolvimento e segurança da equipe é o único jeito de escalar a produção hoje. Incrível como tudo se amarra. É fantástico. Analisando tudo, o quadro é muito claro. Saímos da era mecânica do Taylor de lucro cego para um ecossistema contingencial e inovador. Onde redes virtuais, cultura do Shine e liderança situacional garantem a sobrevivência. É um baita atestado da capacidade de adaptação humana. Quem entende essa lógica, em vez de decorar cartilha velha, sempre consegue reengenhar a própria carreira. Isso nos deixa com um pensamento super provocativo para encerrar nossa análise de hoje. As provas falaram muito da sociedade do conhecimento, de que o intelecto substituiu a força. Mas pensa no que está batendo na nossa porta. E se a inteligência artificial fizer toda essa gestão do conhecimento em milissegundos, processando tudo muito mais rápido que a gente? É um horizonte que desafia qualquer teoria que a gente viu aqui. Exatamente. Será que a gente não está entrando numa quarta onda, onde as teorias de administração vão focar puramente na gestão da empatia e do afeto? Já que lidar com as emoções humanas vai ser a única competência que a máquina não vai terceirizar. Nossa, fica o convite para quem nos acompanha a refletir durante a semana. Qual é o pilar que sustenta o seu trabalho hoje? A força da máquina, a informação ou a profundidade das conexões humanas? Muito obrigada pela escuta atenta de sempre e até o nosso próximo mergulho.